Eu continuo agora a rodada de entrevistas individuais com os candidatos ao Senado Federal. Essa ordem das entrevistas foi definida por sorteio na presença dos assessores de cada um dos candidatos. E aqui no estúdio, ao vivo, o entrevistado de hoje é Efraim Filho, candidato ao Senado Federal pela União Brasil. Vamos para o segundo bloco, que também terá 10 minutos de duração. E como foi no primeiro bloco, o tempo começa a contar depois da minha primeira pergunta. Candidato, qual os três temas básicos, fundamentais, prioritários que o senhor definiria para um mandato de senador? Olha, Hermes, temas da saúde, da geração de emprego e educação. São três temas que estão ali entre as prioridades e combinam com aquilo que a gente tem ouvido, né, das pessoas quando nós escolhemos caminhar, né, pela Paraíba, colocar o pé na estrada, estar junto ali, olhando com as pessoas, conversando com essas lideranças. E sobre o tema da saúde, por exemplo, nós temos o Hospital Metropolitano, a maior emenda de saúde pública da história da Paraíba, de autoria de Efraim, ou seja, a gente já chega com testemunho de realização, de obra realizada. Quando a gente fala da geração de emprego, tá certo? Eu tenho a minha defesa a favor do empreendedorismo, mais uma vez, testemunho, a lei da desoneração da folha de pagamento foi o maior tema de geração de emprego do Brasil em 2021, de autoria desse paraibano que está aqui, né? O setor de comunicação, inclusive, junto com outros 16 setores, construção civil, indústria têxtil, calçadista, TI, entre outros, foram beneficiados. E o que é que dizia a lei de Efraim, que foi aprovada na Câmara, no Senado e sancionada pelo presidente? Quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar. Isso é valorizar quem produz, tá certo? E por fim, a educação. Mais uma vez, testemunho. O IFPB do Sertão, Ciência, Tecnologia e Inovação no Sertão da Paraíba, lá em Santa Luzia, para ter o curso de técnico em engenharia de energias renováveis, para dialogar com a energia eólica, a energia solar, para dar ao jovem paraibano os melhores empregos e os melhores salários, e não ter que buscar gente lá em São Paulo para fazer isso. Então isso prova que o Senado, ele não é lugar para experiências, ele não é lugar para aventuras, ele precisa ter gente preparada, qualificada, experimentada, amadurecida, tá certo, na política, para poder representar com dignidade a nossa Paraíba. Bom, dessas propostas que o senhor falou, de geração de emprego, de renda, desoneração de folha, tudo mais, tem a questão do teto de gastos. O senhor acha que foi uma medida acertada do governo federal? Ou, eleito senador, o senhor trabalharia, se juntaria aos que defendem essa quebra desse teto de gastos? Hermes, o teto para gastos, ele deve existir. Para investimentos, é que devemos sempre permitir que hajam mais investimentos. Quer um exemplo? A gente colocou esse teto de gastos para acabar ou para limitar com a gastança desenfreada. O que é a gastança desenfreada? É quando você gasta mais do que você arrecada. Isso vira uma bola de neve e levou o Brasil até a maior crise da sua economia lá em 2015. Né? A memória recente às vezes não alcança, mas lá em 2015 o Brasil foi para o buraco, foi para o rombo, tá certo? Lá por quê? Porque se gastava muito mais do que se arrecadava. A dona de casa sabe o que é isso, né? Se você começa a passar seu cartão de crédito e o salário que chega no final do mês não paga o cartão de crédito, isso vira uma bola de neve. No primeiro mês, ó, quando você está gastando o cartão de crédito, é mil maravilha, mas quando chega a fatura, tem de pagar. Então foi importante limitar os gastos, mas os investimentos têm de continuar. O exemplo, votamos a PEC da enfermagem, o piso salarial das enfermeiras, votamos o aumento, tá certo, do salário dos professores e professoras, 33% de aumento em janeiro, a regulamentação da carreira do agente comunitário de saúde, ou seja, para apoiar essas classes trabalhadoras, existiu condição, sim, dentro desse teto, de votar ações importantes como essa para investimentos e não para gastos. Um tema polêmico que deve também ser cogitado dentro do Congresso Nacional a partir da próxima legislatura é a questão da regulamentação dos meios de comunicação e das redes sociais. Qual o seu posicionamento, caso eleito, sobre esses temas? A favor da liberdade, tá certo? Eu sou a favor da liberdade. Não adianta querer colocar rédeas na internet. A criatividade não tem rédeas. Se tenta limitar o espaço e sempre vai ter uma brecha.
Então é melhor conviver com a liberdade, né? Já dizia uma frase famosa, é melhor o ruído da imprensa livre do que o silêncio das ditaduras. Então acho que a gente tem, principalmente quem é pessoa e figura pública, conviver, tá certo, com essa liberdade para poder tomar as melhores decisões. Trazer outro tema, fim da saída temporária de presos. Meu voto foi a favor do fim, né? Ou seja, essa saída temporária de presos de forma desgovernada como existe hoje, ela é ruim. A questão da segurança pública, ela é prioridade para as famílias, tá certo? Então, em primeiro lugar, tem que ter a família. Quando você garantir a segurança das famílias, aí você pode conversar sobre o critério dos presos, tá certo? Mas não dá para você pensar no critério dos presos sem garantir a segurança das famílias. Nós somos de um tempo que as famílias conversavam nas calçadas, nossos pais, nossos avós, porque as ruas pertenciam às famílias e lugar de bandido era atrás das grades, lugar de bandido era na cadeia. Aí hoje, nessas saídas temporárias, os bandidos tomam conta das ruas e as pessoas têm de se esconder dentro das suas próprias casas. As casas estão virando prisões, é muro alto, é grade, é cadeado, quem pode é circuito de TV, é pitbull na porta, ou seja, as casas estão virando prisões e as ruas pertencendo aos bandidos. Está errado, está equivocado e eu acho que a segurança pública das famílias tem que estar em primeiro lugar. Depois, pensar no critério dos presos. Candidato, vou já aproveitar essa reta final da entrevista para a gente falar um pouquinho do posicionamento político do candidato Efraim Filho, candidato ao Senado Federal pelo União Brasil. É verdadeira a informação de que o senhor está apoiando oficialmente a reeleição do candidato Jair Bolsonaro à presidência da República? Pergunto isso porque o seu partido tem uma candidata à presidência. Olha, Hermes, o meu partido tem a candidata Soraya, tá certo? É uma senadora do Mato Grosso, tá certo, do Sul. Ela é extraordinária, tem uma competência muito forte, tá certo? O União Brasil, por outro lado, é um partido que está em formação, tem esse primeiro momento, tá certo, da primeira eleição que vai disputar. É importante que ela esteja fazendo esse trabalho de poder levar a agenda que nós temos, tá certo, adiante, a agenda da economia, a agenda liberal, a agenda de propostas para a retomada do crescimento, fazer o país crescer, fazer o país retomar os seus empregos, fazer o país voltar, né, a crescer, trazer o próprio número, né, do União Brasil ao 44, ao 44. O meu já é derivação desse 44, então para senador é 444 e é um partido novo, então tanto o nome como o número é importante. Então, os espaços que a senadora Soraya tem ocupado fazem muito bem à União Brasil, mas por ser esse primeiro momento, o partido tem liberado um pouco essa relação, tá certo, com os estados. E aqui a gente, por ter, né, feito parte da base do governo Bolsonaro, por ter apoiado seus projetos, por ter votado matérias que são importantes, tem dado apoio, né, a essa candidatura. Em dois cenários, no segundo turno aqui na Paraíba, qual o papel do senador Efraim Filho se o atual governador João Azevedo for para o segundo turno com outro candidato que não seja da sua coligação, que é Pedro Cunha Lima? Qual seria o papel de Efraim Filho? Noutra situação, João Azevedo com outro candidato que também da oposição, se juntaria à oposição ou iria para o palanque do governo? Olha, Hermes, é muito difícil estar trabalhando sobre hipóteses. A gente está trabalhando sobre cenários. Não, está trabalhando sobre hipóteses é muito difícil. Eu tenho o cenário do meu candidato a governador, que é Pedro Cunha Lima. Então, nós vamos estar seguindo, acreditando que ele vai ao segundo turno, tá certo? E esse é o cenário que a gente trabalha. As pesquisas, inclusive, têm trazido Pedro na segunda colocação. E é bem provável que a gente veja esse segundo turno acontecer entre João e Pedro. Pedro tem sido um jovem de ideias audaciosas, de ideias novas. Nós temos apresentado sinergia de ações. Pedro me acolheu, né? Todo mundo acompanhou. Quando estava lá no caminho do governo, entregamos compromisso, entregamos lealdade, entregamos votos e recebemos indecisão. Com isso, fomos ao lado de Pedro e temos escolhido caminhar, né, a Paraíba ao lado
de Pedro. Acreditamos sim que ele chegará ao segundo turno. As pesquisas trazem Pedro, né, nessa segunda colocação, como trazem Efraim Filho na liderança do processo. Efraim Filho é o primeiro lugar da pesquisa de Senado, tá certo? Entre aqueles que estão aptos a disputar a eleição. Então é nessa linha que a gente vai conduzir a nossa caminhada para estar, né, analisando esse cenário. Estamos muito focados nesse projeto, estaremos juntos com vocês. Mas só para a gente arrematar, no caso de Pedro, desse cenário que é o seu candidato ao governo do Estado, o senhor vai trabalhar para que a união, a oposição se una todinho a ele como articulador da oposição? Olha, nós temos feito, né, um trabalho de articulação, nós temos feito um trabalho de conquistar espaços, nós temos feito um trabalho de andar os municípios, nós temos feito um trabalho, né, de preservar relações, de ter colocado o pé na estrada e com esse pé na estrada, com muita humildade, cabeça no lugar, tá certo? Coragem de tomar as decisões, nós temos conquistado o carinho e a confiança das pessoas. Então, acredito sim que essa caminhada será, né, uma caminhada que terá vitórias. E a gente espera estar junto, né, dessa caminhada, estar conquistando esses espaços e estar cumprindo, né, um papel importantíssimo nessa leitura. Foi Pedro, né, que me acolheu e é junto com Pedro que eu tenho caminhado, né, os caminhos da Paraíba. Ok. Candidato Efraim Filho, muito obrigado pela presença, boa sorte aí nessa corrida eleitoral. Eu que agradeço, Hermes, a você a oportunidade de poder termos aqui trazido as nossas propostas, as nossas ideias, né, mostrado que um candidato jovem, ficha limpa, trabalhador, está à disposição da Paraíba. Para senador, meu número é 444. Acompanhe os nossos programas, os nossos guias, as nossas redes sociais para conhecer um pouco mais do que a gente pode oferecer à Paraíba, que será o melhor mandato de federal que ela já teve. Amanhã